Boa noite, noite de um domingo, na verdade, de junho de 2025, que hoje eu queria fazer um diálogo aqui informal, nada com muito objetivo de explicações, né, com pormenores, etc. Apenas um bate-papo, principalmente devido às questões geopolíticas envolvendo o Oriente Médio, Irã, Israel, etc. Um pouco sobre o Irã, sobre a história recente do Irã. Olha, o Irã, né, os persas, eles sempre foram um povo diferenciado ali dentro do Oriente Médio. Inclusive, se você pegar ali, né, antes da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, que você tinha o Império Otomano, o Irã não fazia parte o atual Irã não fazia parte do Império Otomano. Era o Irã e hoje a atual região do Afeganistão. Eles não faziam parte do Império Otomano. Depois, quando caiu o Império Otomano, e depois da Primeira Guerra, né, você vai ter ali a criação de alguns estados artificiais, no que nós conhecemos hoje como Oriente Médio, como a Arábia Saudita, o próprio Iraque também foi um estado artificial. Você vai ter ali a predominância dos interesses ingleses e franceses naquela região. E nós vamos ter, agora começando sobre a história específica do Irã, a figura muito importante dos Pahlavi, né? Do Shah Reza Pahlavi, que ficou conhecido, né? Mas começou primeiro com Reza Khan, né? Que é o pai do Muhammad Reza Pahlavi, né? É o Reza Khan, que ele fazia parte da cavalaria cosaca. Muito interessante a história do Reza Khan, porque ele queria que o Irã ele passasse pelo mesmo processo que a Turquia passou sobre Mustafa Atatürk. Não deu certo, não foi para frente. Depois o filho dele, né, o Reza Pahlavi, assume a direção do país, que é uma monarquia, né? E aí o Irã então trilha esse caminho longo sobre a sua liderança. E durante a liderança dele várias coisas importantes aconteceram. Nós vamos ter uma aproximação por parte dele com os Estados Unidos, principalmente com o Richard Nixon, que vai vender muitas armas para o Irã. O Irã ele vai ter uma das forças aéreas mais proeminentes do mundo, se não me engano, uma quarta força aérea mais proeminente do mundo. Vão comprar equipamentos novos, helicópteros, por exemplo, de ataque Cobra, que são aqueles helicópteros Apache, né? O Irã vai comprar, vai fazer ali uma série de modernizações ocidentais, né? E vai ter um problema com o Iraque, né? Saddam Hussein, principalmente ali na região do Shatab al-Arabic, que vai ser ali você tem ali uma refinaria ali da refinaria de Abadan, né, no Irã, e o Irã ele vai por conta de uma profundidade estratégica brigar naquela região ali. Aí vai ter um conflito, o Irã vai começar a fomentar os curdos no norte do Iraque, Aí depois ali você tem um acordo de Argel e a coisa de certa forma ela é pacificada por hora, tá? Nos anos 50 nós vamos ter a figura ali do Mohammad Mossadegh, que foi primeiro-ministro. Ele era um nacionalista, ele questionava a monarquia, ele chegou o objetivo dele era nacionalizar, né, o petróleo iraniano, tirando do controle britânico, o que levou evidentemente a sua queda em 53. A sua queda foi fruto, né, de uma operação de inteligência da CIA, Operação Ajax, e do Serviço de Inteligência Britânico com o apoio do Shah. E a partir desse momento, lá nos anos 50, agora analisando internamente a questão iraniana, você vai ter uma incrementação por parte do poder do Shah, né, principalmente pelo seu aparato de inteligência, que é a SAVAK, de manter a sua liderança ali a todo custo, né? Ele agindo mesmo como uma espécie de soberano. Alguns irão dizer que esse aumento progressivo do poder do Shah, né, de certa forma, alguns dizem quase que repressivo, criou ali um prelúdio para a Revolução de 79. Ele criou vários inimigos ali, desde marxistas, seculares, modernistas até clérigos islâmicos xiitas, que em 79 ali irão fazer ali uma frente ampla para derrubá-lo,
né, para promover a Revolução iraniana de 79. E falando em clérigos, nós já vamos falar aqui do Shah, do Ayatollah Khomeini, né? Do Ayatollah Khomeini, que estava exilado na França e praticamente liderou a revolução de longe. Ele é um indivíduo que teve muita influência no Iraque também, teve uma influência grande no Irã, e ele vai ali promover a revolução iraniana. Inicialmente, como eu disse, você vai ter ali quase que uma frente ampla, você vai ter a figura ali, né, do Mehdi Barzagan, né, do Movimento pela Liberdade. Quando a revolução está quase que consolidada, o Barzagan ele viaja para Paris para encontrar com o Ayatollah Khomeini. Ele vai fazer parte ali do Conselho Revolucionário, depois ele vai se tornar primeiro-ministro do governo provisório. O Ayatollah volta para o Irã, né, estava exilado na França, com mais de 10 anos na França, volta para a França, né, e aí ele faz, né, e o Irã passa pela chamada revolução cultural, muito falada, né? E existem alguns traços importantes dessa revolução, dessa mudança estrutural que ocorreu no Irã. Por exemplo, que foi a ideia que o Ayatollah trouxe, né, de Walayat el-Faqih, né? O que é o Walayat el-Faqih? O Walayat el-Faqih diz que na ausência do 12º imã, né, do Al-Mahdi, né, o líder supremo do Irã, o Ayatollah, né, o Khomeini, ele é o responsável por aplicar a lei islâmica. Eu vou explicar melhor para vocês. Dentro do xiismo, no islamismo você tem os sunitas, os xiitas, e vocês vão ter outros subgrupos ali, como os Zadis, né, por exemplo, no Iêmen. Mas dentro do xiismo, você tem a figura quase que escatológica do 12º imã, né, que é o Al-Mahdi, que ele virá no final dos tempos, né? Então, o que seria essa teoria do Walayat el-Faqih, né? Seria a ideia de que enquanto esse 12º imã não chegar, o Ayatollah Khomeini é responsável por aplicar a Sharia, que é a lei islâmica, né? E isso foi aplicado na prática. Hoje, o líder supremo do Irã, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele nomeia o presidente da Suprema Corte, ele nomeia o procurador-geral, ele nomeia os 6, né, dos 12 guardiões, né, que são os responsáveis ali por preservar a lei, para aplicar a lei islâmica, por analisar, ou seja, qualquer lei ou ato normativo que não esteja em consonância com a normativa islâmica, então não deve passar. Então, o Irã ele passa por esse processo. Agora, um ponto interessante é que quando ainda no início da revolução ali iraniana, a situação dos clérigos ela era muito tanto quanto dividida. Você tinha uns que realmente apoiavam ali o Partido Republicano Islâmico, principalmente a comunidade teológica de Qom, né? É uma cidade onde você vai ter um movimento xiita muito forte dentro do Irã, e você vai ter também ali os clérigos mais moderados. Mas, de certa forma, conseguiram fazer uma unificação, e o Irã até hoje está deste modo. Bem, como eu disse, era só um bate-papo informal aqui para falar um pouco sobre a história do Irã, que é muito interessante, é importante. É um ator geopolítico forte, né, no Oriente Médio. O Irã, querendo ou não, ele consegue projetar poder hoje, principalmente porque ele tem ali o uso de drones, né? O Irã ele conseguiu investir muito nessa área, etc. As suas forças intermediárias, né, os seus proxies que atuam por todo o Oriente Médio. Então, é algo a se levar em consideração, beleza? Peço aos senhores que se inscrevam nesse canal, que curtam esse vídeo. E é isso aí. Boa noite a todos e uma ótima semana.